Olá pessoal, hoje vamos falar sobre faturamento. Bom, o faturamento no BRIP é uma atividade fim, então consequentemente o faturista ele deveria entender que o que está na tela dele, o que apareceu na tela dele através das regras de fatura e de entrega lá configuradas no pedido de venda tem que ser faturado. Ele não deveria se preocupar muito, porque só vai aparecer na tela dele o que oficialmente deve ser faturado e enviado para a Cefaz. Bom, vamos ver isso na prática acontecendo um pouquinho. Quando a gente acessa o BRIP, geralmente a pessoa do faturamento trabalha com a tela de gerar fatura manual. Poderia trabalhar com automático, não vou entrar em detalhe dela, porque ela vai gerar as faturas de acordo com os parâmetros que eu colocar automaticamente. Então, geralmente o faturista está trabalhando com essa tela, que é a tela de gerar fatura. Qual é a função do faturista, ou a pessoa que efetua o faturamento, efetivamente, quando a gente olha o BRIP? Basicamente, ele tem que selecionar o item e mandar faturar. Por que isso? Porque o BRIP, diferente de outros sistemas, ele está orientado a fluxo de trabalho e as funções estão segregadas. Então, eu teria várias funções onde, na cadeia de processo desse pedido, conforme cada ação é sendo feita, cada interação é feita, no final disso, acaba entrando na tela de faturamento para que consolide a operação final. Ponto bastante importante aí, a gente já viu no vídeo da OVS, onde eu simplesmente digitei uma OVS de uma ordem simplificada e ao completar ele já apareceu automaticamente para mim para transmitir a nota. Nós transmitimos a nota e a DANF surgiu na tela. Então eu também posso automatizar isso. Isso vai estar configurado de acordo com o desenho de cada empresa, de cada processo, porque a gente está e atua em empresas de pequeno, médio e grande porte. Então depende muito de como esse fluxo, como está essa maturidade desse processo de faturamento. Bom, vamos entender um pouquinho. Reparem que eu tenho cores aqui, um semáforo coloridinho que me indica ações ou o que está acontecendo com esses documentos. Então, por exemplo, não sei o que é. A gente tem ajuda de contexto, a gente já viu isso no vídeo de ergonomia. Quando eu clico aqui, consequentemente eu tenho todos os status ou que referem-se a cada estado. Então, verde, pedido para ser faturado. Azul, é o pedido também que pode ser já faturado, mas passou por um tratamento ou por uma revisão desse pedido, ou até mesmo para checagem de item. Vermelho, está pendente ainda dessa checagem, então eu não consigo faturar esse item. Então, azul e verde, o faturista deveria sentar o pau, faturar, transmitir a nota, que automaticamente vai mandar uma cópia para o contato do parceiro do negócio, do XML da DANF, e gerar os boletos e assim por diante, que já pode gerar o boleto também. O que eu vou fazer agora? Eu não vou usar nenhum desses pedidos que estão aqui na tela, eu vou gerar uma ordem do começo para a gente entender, não é o objetivo desse vídeo, mas vamos fazer uma ordem de venda, vamos fazer uma remessa para expedição, ou seja, expedir o material e, consequentemente, depois gerar a nota fiscal, que é o que mais interessa para a gente. Bom, vamos lá então. Então, eu vou deixar minha telinha aberta aqui, nós já falamos sobre a importância do BRC multi-aba, ou seja, eu não perco o que eu estou fazendo. Então, eu vou voltar na minha tela de ordem de venda, vou procurar aqui, esse é um ponto muito importante. Ou seja, eu posso fazer diversas coisas ao mesmo tempo sem ter que ficar fechando tela e abrindo tela. Isso é um desconforto que a gente não tem e outros sistemas por aí geram bastante desconforto. Então vou colocar uma referência desse pedido, é o 10, ou 12, uma referência qualquer. Vou falar que eu quero fazer uma ordem de venda 55, uma transação de revenda. Então estou vendendo para o meu cliente revender e vou usar como cliente aqui o Mundo do Café. Então beleza. Vou falar que o meu contato vai ser o Bruno, eu mesmo. A gente já falou também sobre as infos, sobre as cores. Vou falar que eu vou usar minha lista de preço BRL. Eu poderia usar padrão, mas eu quero trocar só para vocês verem que eu posso trocar. Não vou explicar cada um desses campos, a gente já fez um vídeo sobre a ordem de venda especificamente. Então não vou me ater a esses detalhes. E vou colocar aqui o PRD. Também já falamos sobre a importância da info de produto, sobre as cores que aparecem, a importância de eu conseguir enxergar estoques em diversos armazéns, em diversas filiais, todo o histórico de preço. Então é bastante útil a tela do dia a dia. E eu vou falar, ele está me informando que eu não tenho estoque suficiente, porque eu vendo demais do que eu tenho capacidade de entregar. E eu vou falar aqui que eu quero entregar, na verdade, apenas 2 itens. Bom, aqui vou salvar esse pedido meu, vou dar sequência. Olha que é muito fácil digitar uma ordem de venda no BRP, em pouquíssimos cliques, em pouquíssimas informações. Eu já digitei a ordem de venda, já está pronta. Então, processo ao sistema, ele já completou.
Se tivesse fluxo de aprovação teria passado, teria suspendido de acordo com cada regra configurada e assim por diante. Bom, aqui um ponto importante, a regra de fatura minha é após entrega, então eu só vou poder faturar após ter entrega. E a regra de entrega minha é disponibilidade, ou seja, só vou entregar aquilo que tem no estoque. Ele só vai gerar a expedição com aquilo que tem no estoque. Então, uma vez que eu rode a minha tela de fatura, repara que a minha ordem de venda, que é o 50.283, ela não está aqui ainda. Perfeito. Porque eu não expedi esse material. E a minha regra de fatura e minha regra de entrega justamente dizem isso. Olha, não fature se não tem e não fatura até ser entregue. Bom, vou voltar na minha tela e vou usar a minha tela de gerar remessa, como se fosse expedir. E vou gerar de uma forma automatizada, não me atendo à separação e assim por diante. Então, vou gerar da forma mais simplista. Lembra que no vídeo da OVS a gente não passou por isso, porque a gente fez tudo automático. Então, ó, na minha tela de gerar remessa, eu tenho MEI, tenho cores, que são bastante importantes. Vou passar rapidamente por isso, de novo, no vídeo do contexto. Então, pedidinho verde, tenho completo no estoque. Pedido azul, parcial no estoque, porém com quantidade em armazéns de reposição. A gente tem uma configuração no armazém de reposição que pode determinar se eu posso repor ou não. Pedidos amarelos, quantidades em armazéns de reposição, ou seja, não tenho aqui, mas nos armazéns que repõem o meu armazém, eu tenho. Então eu poderia usar o monitor de estoque, poderia transferir esses itens e assim por diante. E vermelho, eu não tenho nada em estoque, então não adianta nem eu tentar faturar porque eu não tenho esse item. Mas Bruno, como que o sistema deixou entrar? Existe um parâmetro no BR que posso bloquear para que não entre pedidos que eu não tenha em estoque. Qual é o problema disso? Eu não consigo mensurar minha demanda reprimida, ou até mesmo, imagine que eu estou colocando minha ordem de venda hoje e está chegando material amanhã. Então é um parâmetro que pode ser usado, mas tem que ser usado com bastante cautela aí. Bom, eu vou gerar a minha fatura, a minha remessa, né? Então eu expedi esse material num processo, numa empresa. Poderia ser feito, por exemplo, eu gero em preparar, esses clientes ou esses usuários vão gerar as ordens de picklist, vão separar esses materiais no meu estoque, eles poderiam, consequentemente, confirmar as quantidades que foram coletadas sim ou não, e no próximo passo, ao confirmar a coleta, aí sim, completaria a expedição e apareceria, por exemplo, na minha tela de gerar fatura. Esse é um processo segregado e bastante utilizado em clientes nossos. Se a gente voltar agora na minha tela de ordem de gerar fatura aqui e atualizar ela, o que vai acontecer? Ó? Repara que o 50.283 acabou de brotar aqui. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, eu quero somente os pedidos da matriz, então o 50.283 está aqui. Ó. Eu acabei de digitar R$420. Então, é um ponto, é bastante importante esse item, é sensível, porque ele acabou de aparecer para mim. Ponto importante aí, repara que aqui ele está 420, aqui 2613, valor líquido da mercadoria, valor bruto com impostos. E se eu vou selecionando outros itens, ele vai somando aqui embaixo, para eu poder ter uma ideia do total que eu estou faturando. Se a gente voltar aqui, por exemplo, só para não deixar despercebido, esse é um formato de impressão, por exemplo, que geralmente as empresas usam para fazer os pick lists. Então, ó, aqui está o produto, qual localização do armazém que ele está, o valor, a quantidade e a quantidade de itens a ser coletado. Isso aqui é configurável, cada empresa utiliza o seu, e aí cria um formato que melhor atenda a operação. Bom, sou faturista, acabou de aparecer na minha tela, vou faturar. Então eu poderia filtrar por data de pedido? Poderia, eu quero 3/12, 3/12, então eu quero, por exemplo, somente pedidos que são maior que hoje. Então eu só tenho ele. Bom, quero faturar esse item. Próximo passo, eu colocaria para faturar, ele já acabou de faturar. Poderia imprimir minha fatura, aqui não está configurado a impressão, então vamos direto na minha tela de gerar lote. Aqui não está configurado, vamos lá então na tela de gerar lote. Então, uma vez que eu gerei a fatura, eu consigo acessar o lote e transmitir minha nota fiscal. Então, lote de nota fiscal, vou criar um lote novo, então aqui, na data de hoje, vou criar minhas linhas. A nota fiscal que eu gerei hoje, 3/12, 50.409, está aqui embaixo, que é a minha última nota, vou transmitir ela. Olha que eu estou no ambiente de homologação aqui. Então aqui repare que na lateral tem minha quantidade total de notas no lote, uma, não tenho nada autorizado ainda, e aí vou retornar meu lote. Então a barra é sempre muito importante, então, porque ela vai me dando as informações. Ó, e aqui ele já me deu uma rejeição de duplicidade, provavelmente
já tem alguma outro. Vamos ver aqui, qual é a rejeição. Sim, provavelmente, por ser uma base teste, alguém já transmitiu uma nota com esse mesmo número. Então, próximo passo, deixa eu só acertar essa sequência e a gente vai transmitir novamente e gerar um boleto. Bom, pessoal, eu troquei o número da sequência da nota fiscal, então aqui embaixo troquei a sequência 15.000. Transmiti a nota e autorizou. Então, automaticamente, qual é o próximo passo? Aqui já foi uma cópia do XML e do PDF da nota para o meu contato. Qual contato? Bom, lá no meu parceiro de negócio, então esse é um ponto bastante importante aí. Então, se eu vou lá no meu parceiro de negócio, para poder entender qual que é o contato, então, olha a vantagem de eu estar num sistema que eu posso vir navegando sem perder as telas que eu estou trabalhando. Então, ó, do meu detalhe da nota, voltei no meu pedido, olha as abas aqui em cima abrindo. Do meu pedido, eu posso voltar no meu parceiro de negócio. No meu parceiro de negócio, eu consigo enxergar quais são os meus contatos e um ponto bastante importante aí, quais são o contato para a NFA e o e-mail do XML. Bom, e-mail do XML significa que esse contato vai estar no meu XML, vai colocar como e-mail de contato, até para questões de distribuição eletrônica do documento. E contato NFA, eu posso simplesmente falar que vai uma cópia do contato da NFA, então boleto, ou mesmo a parte toda do XML e a própria DANF, mas que não é contato, ou seja, não vai dentro do meu XML. Então eu poderia marcar um ou muitos, poderia marcar todos ou cada um, e o sistema vai disparar automaticamente para mim esse e-mail. Então é no cadastro parceiro de negócio que eu posso centralizar ou informalizar isso daí. O próximo passo, que é a nota autorizada, eu poderia visualizar ou imprimir essa DANF, ou simplesmente, então, eu quero ver o que está acontecendo com as DANFs do lote, então vou vir aqui, quero ver essa DANF, vamos ver ela, gerada, já autorizada em homologação, então está aqui. Bruno, eu tenho 50 notas num lote, o que iria acontecer? Ele ia gerar automaticamente as 50 DANFs da minha tela, eu já poderia imprimir. E o próximo passo, eu já poderia gerar o boleto e também já enviar para o meu cliente. Ele vai perguntar se eu já quero que envie o boleto, eu vou falar que sim. Então, consequentemente, aqui ó, ele já gerou automaticamente para mim os boletos, colocou uma cópia desses boletos na minha tela, então eu posso enxergar aqui. Eu usei uma integração bancária do Sicredi, ele já deixou prontinho e apto para mim poder usar, poderia baixar assim por diante, ou mesmo enviar para o meu cliente, sem dificuldade nenhuma. E ele já enviou automaticamente. Então ele está me falando aqui que já enviou e está tudo ótimo. Então, o faturamento em si ele é uma atividade fim. Eu não tenho muita interação além da transmissão da nota, a geração do fatura, a transmissão da nota e a geração de boleto, se é a minha função. Em algumas empresas a função de geração de boleto não é no momento da transmissão da nota, é gerado posteriormente pelo financeiro, então aí depende de como está segregada a função. Vou fazer um exemplo agora com duas notas no lote, tá? Para a gente ver isso daí, então vou digitar os pedidos e a gente vai fazer um exemplo faturando duas notas dentro do lote. Gente, então eu digitei alguns pedidos aqui só para a gente ganhar um pouquinho de tempo, mas nada diferente do que a gente já fez no outro processo. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou faturar, então, quero faturar esses itens aqui, posso ordenar por data de pedido, assim por diante. Então, ó, propositalmente eu vou selecionar, eu quero faturar esses caras aqui, quero faturar esses caras aqui, por exemplo, e vou mandar o sistema faturar para mim. Beleza, o sistema já em algum momento reclamou porque alguns pedidos meus não estão funcionando. Por exemplo, a regra está errada e assim por diante. Então, ó, vou selecionar os que eu já sei que se eu fiz certinho, vou mandar esses dois aqui, que eu quero faturar a Cafeteria São João, e esse cara aqui. Então, ó, vamos lá. Beleza, mesma coisa, ele está bloqueando ainda porque alguns pedidos não estão configurados de forma certa. E ok, tá certo, então eu configurei esses dois aqui de forma correta. Então, ó, vou pegar esses dois itens, que são do mundo do café, quero pegar, e ó, olha o que aconteceu aqui. Os pedidos estavam certos, são esses dois itens aqui, esse e esse, vou faturá-los. Beleza. O sistema gerou a fatura. E o que aconteceu aqui? Reparem
que o sistema pegou os 2 pedidos que eu tinha e colocou numa única fatura. Por que o sistema colocou numa única fatura? Porque está habilitado dentro dessa base um parâmetro que ele agrupa pedidos em faturas. Então também é uma possibilidade. Eu posso agrupar diversos pedidos em uma única fatura, que é o caso que eu acabei de fazer agora. Então eu tinha vários pedidos, agrupei numa única fatura. Esse é um ponto bastante importante aí. Bom, então vou faturar um outro pedido para a gente fazer com 2 notas. Lá eu tinha 2 pedidos, juntou em uma fatura só. Aqui eu vou faturar novamente mais um pedido do Mundo do Café. Está dando para mim aqui que está reclamando pela fatura. Vamos verificar o que está acontecendo. Só um minutinho. Então vamos gerar novamente. O que ele estava reclamando para mim aqui, consequentemente? Vamos gerar a fatura normalmente. A minha condição de pagamento, ele estava reclamando que ela não estava pós-entrega e eu tinha chumbado os valores da parcela. Então, uma vez que eu deixei a pós-entrega, ele recalculou a programação minha de pagamento e foi corretamente na minha fatura. Bom, uma vez geradas as faturas, eu poderia então transmitir as minhas notas fiscais. Então, no meu lote de NFE, um novo, crio linhas, eu tenho então aqui a 15.001, 2 e 3, são as notas que eu gerei agora, 2 para o Mundo do Café Distribuidora Arábica, 3 notas, vou transmitir, e vou retornar ao lote. Então, automaticamente, 3 no total, 3 autorizadas. Então, o que a gente acontece agora aqui? Como eu tenho 3 notas, se eu imprimo automaticamente as DANFs, ele vai encadear as 3 DANFs para mim aqui automaticamente. Olha lá, primeira DANF com 2 itens, segunda DANF, 1 item, terceira DANF, 1 item. Então, uma DANF para o nosso cliente e automaticamente já disparou para o contato que está no cadastro. Outro ponto importante, eu poderia já vir aqui também gerar os boletos, como a gente viu. Ele também vai gerar o boleto de todos, além de gerar o boleto e enviar por e-mail. Então, ó, se a gente olhar aqui agora, ele também vai disponibilizar para mim uma relação de boletos de todos que tinham que ser gerados. Então, na sequência, bonitinho. Aqui na tela gerou de todo mundo. É óbvio que quando ele enviou por e-mail, ele enviou cada qual para o que pertence, né? Ele não enviou todos para todos. Então, basicamente é isso o faturamento. Não tem... E aí, óbvio, você tem outros relatórios que você pode se apoiar na hora da conferência. Então, por exemplo, eu tenho relatórios aqui que eu poderia usar como detalhes de faturamento, detalhes de notas fiscais, de documentos fiscais, notas fiscais emitidas. Então, são vários os relatórios. A gente também já fez um vídeo sobre relatórios. Tem bastante forma de eu conferir, ou mesmo os próprios livros, o livro fiscal P1, P2. Então, tem vários formatos aí. Lembrando que os livros estão olhando toda a parte de classificação fiscal. Por exemplo, se eu tirar aqui o livro, vamos pegar aqui no livro, P1, P2. Então, se eu pegar, por exemplo, tudo que foi emitido hoje, então hoje foi dia 3, 3 do 12, 3 do 12, na Mundo do Café Matriz e saída. Eu tenho as notas que eu emiti e transmiti hoje com todos os dados aqui automaticamente. Vou entrar em detalhe do livro P1 P2, a gente já falou isso em outros vídeos, né? Sobre o que cada significa cada um desses itens aqui, mas reparem que eu tenho todos os notas fiscais, os valores contábeis, os impostos, tanto FIS, IMS e IPI, que foram, e também os STs da vida, em cada um dos itens que eu tenho. E eu poderia ter outros relatórios, por exemplo, poderia pegar aqui documentos. Então eu poderia usar o próprio relatório de documentos fiscais de entrada e saída, ou um cubo de detalhes de documentos fiscais.
Se eu pegar esse aqui é um Jasper, ele é um relatório, então, por exemplo, eu quero pegar de 1 do 12 ou até 3 do 12, todas as operações que eu tenho de saída, e aí eu poderia vir filtrando o status que está cada uma das notas, incluso eu poderia ver o que está cancelado ou não, ou todos, ambos. Vamos lá, por exemplo, eu gostaria de ver todos totalizando por dia. Então também é um relatório bastante importante aí, um alerta que está no próprio relatório que ele não inclui RPS. RPS eu tenho o cubo de detalhes de RPS. Então lá, no dia 2 as notas que eu emiti, no dia 3 as notas que eu emiti, acabei de emitir do Café Arábica, com quantidade em quilo e todos os dados que eu tenho aqui embaixo. Então assim, esses são apenas 2 relatórios aí, aqui estamos falando de um relatório Jasper, um relatório pré-formatado, mas eu poderia ter um cubo, que eu gosto mais, bastante de usar. Então poderia, por exemplo, pegar todos os nossos casos de tipo de operação de saída, mesmo jeito que eu fiz o outro, sei lá, 3 do 12 de 2019, a 3 do 12 de 2019 também. E gerar um cubo com todos os dados. E aí, cubo, qual a vantagem? Monto da forma com que melhor me atenda. Então aqui eu montei um cubo da forma que vai melhor me atender. Todos os dados estão aqui, poderia criar uma visualização por parceria de negócio, por exemplo, que eu já deixei criada, e aí venho trabalhando da melhor forma ou da melhor formato para conferir. Aqui, por exemplo, mesma coisa, as notas que eu coloquei e os impostos, e poderia vir colocando, por exemplo, toda a parte do valor total. Espero que é isso e obrigado.